Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais que bem-vindos a mais um episódio do Overbright, o podcast da Bright. E nós estamos aqui hoje para conversar sobre assuntos extremamente importantes, marketing, vendas, processos comerciais. E aqui do meu lado tá meu sócio, esse cara elegante, Caio Macedo. Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui sendo gravado. Cara, estamos aqui há 40 minutos já conversando, né? Muito processo, muita parte comercial, venda. Eu tenho certeza que esse episódio aqui será incrível. É isso aí, gente. E sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso amigo Rafa Piepo. Seja bem-vindo, meu irmão. Opa! Muito obrigado pelo convite, pessoal. Muito feliz e honrado por estar aqui com vocês. O papo tava tão bom que se deixasse a gente falava tudo que ia falar no podcast antes. Ia gastar aqui, né? todas as balas. Vamos aproveitar e compartilhar com a galera que a gente estava conversando. Muito bom. Gente, o Rafa é CRO da Sucesso em Vendas e a gente estava discutindo aqui um pouco sobre o que a Sucesso em Vendas faz hoje, o que ela entrega, qual que são os principais diferenciais. Rafa, antes da gente entrar aqui na nossa pauta, meu irmão, conta um pouco da Sucesso em Vendas, o que vocês fazem, quem vocês são, pra galera estar um pouquinho mais contextualizada. Boa, vamos lá. Então, a Sucesso em Vendas é uma empresa de 35 anos, é uma empresa já extremamente consolidada aqui no Brasil. Temos também uma sede em Portugal desde 2006, né, que surgiu, podemos até contar aqui depois um pouquinho de como que surgiu lá, mas hoje, né, nós nos posicionamos como um ecossistema de performance comercial, então a gente ajuda empresas desde estruturação, otimização, desenvolvimento, aceleração, sustentação de performance, tudo, né, com o objetivo final de gerar mais produtividade e previsibilidade em vendas. Hoje a gente atua com médias e grandes empresas. Eu posso dizer que sou da nova geração da empresa, a empresa tem 35 anos, eu tenho 31, né, então não era nem nascido quando a empresa foi fundada pelo Paulo, que é o nosso CEO e cofundador. E podemos, aqui ao longo do nosso papo, aí, falar um pouco mais também sobre a nossa história. Sensacional, né, Caio? Cara, 35 anos. Mais velho que todos aqui, né? Mais velho que todo mundo, a empresa. Cara, que massa olhar pra isso e parar pra pensar que a Sucesso em Vendas ela passou por vários momentos, várias gerações e realidades diferentes no que tange a vendas, né? Então, por exemplo, inbound marketing. Cara, 35 anos, como é que é isso, né? Cara, mas assim, começando na nossa pauta, na análise de vocês, meu irmão, né? A gente sabe que ainda que existam meios, né? O como pode mudar, mas a essência das coisas, elas são muito parecidas, independente de gerações e processo de vendas, no fim do dia é muito a mesma coisa. O que muda é o como, é o formato, é o meio. O que você percebe, conversando com o CEO, conversando com os consultores que estão desde o dia 1, talvez, né? Ali na companhia. O que vocês percebem que é um padrão que mais se repete nos clientes que vocês se atendem, meu querido? Cara, eu acho que o padrão que a gente enxerga até hoje, por mais que a gente viva um mundo que hoje o acesso à informação ele tá mais fácil, né, o nível de consciência das pessoas também melhorou muito, né, a internet ajudou isso a acontecer, mas vendas ainda é tratado como improviso na maioria das empresas. E o que eu quero dizer com isso? Né, você pega qualquer empresa hoje tem minimamente aí seus processos financeiros, né? Você pega uma indústria, tem diversos processos para, né, produzir o seu produto final, tem processo jurídico, tem processo de recursos humanos. Aí você vai olhar para a área comercial, não tem absolutamente nada de processo. Né? Aquele estigma, né, de que vendas é a área que tem que ter os caras que falam bem, né? Tem que ter os vendedores, é o cara desenrolado. Né? O gestor é o cara que era um bom vendedor e virou um gestor de vendas, né? Sem a mínima skill para ser um gestor de verdade. As empresas negligenciando estratégias, né? Então, cara, tem estratégia para tudo também. A estratégia de marketing é maravilhosa, né? A estratégia, o branding, a campanha, tudo colocado lá no topo. Aí você vai para a estratégia comercial, muito aquém. Então, se pudesse resumir em uma frase, vendas ainda é visto por muitas empresas como improviso. É tratado como improviso. Acho que esse é o principal ponto. Muito bom, cara. Só pra gente, pro pessoal que tá assistindo a gente também se situar. Quando a gente tá falando que hoje ainda é tratado como improviso, a gente tá falando de empresas que faturam quanto? Mais diverso que você imagina, né? Então, isso é bem legal, inclusive. Pode parecer, né, que a empresa, quanto maior ela é, quanto mais estruturada ela é perfeita. Pelo contrário, né? A Sucesso em Vendas tem 35 anos e ao longo desses 35 anos,
quando a gente olha para o nosso perfil de cliente ideal, são empresas que faturam mais de 100 milhões de reais por ano. Né? Empresas que eu sempre falo isso em reuniões, né? Falo, cara, você está faturando 150, 200 milhões de reais por ano, fazendo do jeito que você está fazendo, imagina se você colocasse um pouquinho de estratégia, de processo, de tecnologia, de pessoas, de indicadores dentro da tua operação. Então, não é uma verdade que a empresa pequena é a que... Eu posso afirmar que a empresa pequena não tem estrutura e é essa empresa que sofre desses problemas e a grande não tem. É pelo contrário. E quanto maior a empresa quanto mais ela cresce, mais difícil é para você gerir uma área comercial, mais difícil é para você ter controle, mais difícil é para você implementar qualquer tipo, né, de processo, né, porque a escala disso fica muito maior. Rafael, mas vocês encontram o gargalo do cliente e falar, cara, eu tô assim, de toda forma eu tô faturando tantos milhões, então tá funcionando assim, não quero mudar. Perfeito. Assim, existe, eu acho que olhando até por uma perspectiva, né, de cliente ideal da sucesso, como eu falei, o cara que pensa assim, ele nem vai chegar, né? Então esse cara ele vai manter do jeito que tá, ele só vai levantar a mão e pedir ajuda quando alguma coisa grave acontecer, né? Então eu brinco até, eu sempre falo pro pessoal da sucesso, eu falo, o cliente que chega desesperado que precisa vender mais, que precisa, cara, se eu não vender agora esse mês, o mês que vem a minha empresa vai pro brejo. Esse cara, ele nem é perfil de cliente nosso, né? Qual que é o perfil de cliente nosso? É o cara que não pensa como você falou, é o cara que ele fala, cara, eu estou faturando bastante, eu estou bem, mas eu estou bem agora, e se eu continuar do jeito que tá, daqui a pouco eu vou ter problema. Aí é uma questão de mentalidade, né? Então, e aí o que acontece na prática, né? Dentro vamos falar das empresas grandes aqui, né? Como a gente está falando do nosso perfil de cliente ideal, você trabalha com um comitê comercial, vamos chamar assim, né? A gente está falando de diretoria comercial, a gente está falando do CEO, a gente está falando do gestor comercial, pessoas que pensam muitas vezes de forma distinta dentro de uma empresa. Então a gente pode encontrar um gargalo como esse de uma dessas personas dentro do processo. Em uma camada, né? Em uma camada. Mas se essa demanda chegou até nós, né? Se um CEO chegou até a sucesso, se um diretor comercial chegou até a sucesso, é porque esse cara tem mentalidade o suficiente para olhar e falar, cara, por mais que eu esteja bem, por mais que eu esteja faturando bastante, por mais que a minha empresa esteja bem agora, eu ainda estou, né, enxergando problemas que lá na frente podem ocasionar prejuízo para a minha companhia. Então, isso é muito sobre mentalidade, tá? Do empresário. E a gente fala, cara, o empresário ideal, o CEO ideal, o diretor comercial ideal é o cara que ele entende que em vendas, né, as empresas elas podem ir além. É uma tese que a gente levanta na Sucesso. Né? Pergunto para todo mundo, né? Se você olhar todas as áreas da empresa, qual que é a área que ela sempre pode melhorar? É a área de vendas. A área de vendas sempre pode melhorar. É só fazer matemática, né? Se você aumentar um pouco a taxa de conversão, você vai melhorar. Se você aumentar um pouquinho a qualidade da geração de demanda que você está fazendo, pode melhorar. Então, os empresários, os diretores comerciais que têm essa mentalidade de que, cara, tá bom, mas eu posso melhorar, seja por estratégia, processo, tecnologia, com certeza esses caras, eles tendem a ser os caras que têm mais sucesso na área de vendas. Muito bom. Rafa, a gente vai poder aprofundar um pouco mais em alguns segmentos aqui. Hoje a Sucesso em Vendas, ela atua em múltiplos segmentos, certo? Perfeito. E eu acredito que existe uma modelagem âncora ali para todos os segmentos que seguem um processo em tese parecido, mas existe uma personalização, uma especificidade por segmento, né? Perfeito. Pensando em implementação de processos comerciais. Como que você vê essas diferenças, cara? É muito diferente um para outro? Porque às vezes a pessoa tá vendo um modelo comercial, um processo comercial de uma empresa de tecnologia, um SaaS, e ela é uma indústria. Ela consegue copiar e colar. Cara, como é que muda de segmento para segmento? Cara, essa é a maior cagada, vamos chamar assim, que a gente percebe alguns diretores e empresários fazendo, né? Cara, achar que o modelo que ele viu na internet, o método que ele viu, que um guru lá falou para ele que funciona, vai funcionar na empresa dele. Um dos movimentos que a gente mais viu foi exatamente esse que você acabou de citar. Então, o mercado de SaaS, né, os produtores de conteúdo de SaaS, os empresários que vendem serviço para SaaS,
querendo ou não, eles saíram na frente com relação à produção de conteúdo nas redes sociais, né? Você via muitos desses criadores falando de receita previsível, falando de várias metodologias que algumas pessoas da indústria, por exemplo, do mercado mais raiz, vamos chamar assim, tentaram implementar, acharam bacana aquilo e deram de cara no poste e viram que, cara, não funciona. E se tem uma coisa que uma bandeira que a gente levanta na Sucesso é sobre personalização, sobre contexto e sobre realidade de cada cliente. Uma coisa que eu sempre falo, a gente até no off aqui estava conversando, o Caio perguntou sobre se a gente atua presencialmente, né? Então, o que a gente mais faz hoje é estar presencialmente com os clientes. Num mundo em que muita gente acha que vai resolver os problemas de vendas do cliente sentado numa cadeira dentro de um escritório atrás de um Meet ou de um Zoom ou de um Teams, a gente não acredita nisso. Como que eu vou ajudar uma indústria que tem representante lá no interior de Minas Gerais se eu nunca saí visitar um cliente com esse cara, se eu nunca fui lá sentir o cheiro da operação com o cara, entender a realidade dele, vendendo para aquele varejista que está lá na ponta, não tem como. Eu posso falar que eu tenho o melhor método do mundo, se eu não for lá e olhar aquilo na prática, eu não vou ter a resposta correta. Então a gente defende que a melhor metodologia, a melhor metodologia para a tua empresa é a tua metodologia, não é uma metodologia copiada, não é uma metodologia que você vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V, ela vai funcionar. E a Sucesso hoje ela se estrutura para atender diversos segmentos dentro de suas particularidades. E a gente vai muito na linha de dor, ao invés de o como, o tipo da solução. É muito por dores. Então, se a gente olha hoje, vou pegar alguns que são bem característicos, assim, segmento de incorporação imobiliária. Qual que é uma dor gritante? A incorporação imobiliária, eles, principalmente nas incorporadoras, despejam milhões de reais em marketing, despejam muito dinheiro. Cara, se você abrir agora, a gente só de falar de imóvel aqui vai abrir o Instagram, vai ter um monte de propaganda de imóvel ali. O cara converte, legal, converteu, isso vai pro famoso buraco negro. Isso vai para onde? Vai para corretor parceiro de imobiliária? Vai para corretor próprio? Vai para onde? Governança disso. Coitada das agências de marketing que atendem incorporadoras. A gente sabe a dor que eles têm, porque não consegue comprovar resultado de nada. Eles geram os leads e depois esses corretores, esse time não faz a mínima gestão sobre isso. O processo de vendas é inexistente. Você vai para uma indústria, que a gente estava falando. Cara, a maior dor hoje do diretor comercial, do dono de uma indústria, é a alta dependência de representantes comerciais que são autônomos, que não têm compromisso nenhum com a empresa. Então, o que a gente mais escuta é, vocês já encontraram a solução de como parar de depender de representantes? A gente fala, sim, é uma das coisas que a gente mais faz hoje na indústria, é reduzir a dependência de representantes comerciais autônomos. Estamos falando que a indústria não precisa de representantes comerciais autônomos? Não, pelo contrário, é um excelente canal. No entanto, depender só deles, você vai ficar com o teu faturamento totalmente comprometido. Então, a gente tem vários dados que a gente comprova isso. Então, dei 2 exemplos aqui, né? Incorporação e indústria, dores completamente diferentes, consequentemente, formas de ajudar esses clientes completamente diferentes também. E até é interessante você olhar para isso, porque em toda a estrutura que existe dependência de um intermediário, ela é vulnerável. Você falou da incorporação. A incorporadora, no fim do dia, ela tem um representante comercial também, que é o corretor e é a imobiliária terceira, né? Exatamente. E aí, hoje a gente também atende algumas construtoras, algumas incorporadoras, e a gente percebe que até existe um núcleo de vendas interno, mas esse núcleo de vendas interno, se você comparar volume de venda com os terceiros, os intermediários, é discrepante, né? O terceiro e o intermediário acaba vendendo muito mais. Mas aí o ponto é, será que isso acontece porque eles não têm uma metodologia estruturada interna ou porque realmente o time externo vende mais? Não, cara, na maior parte das vezes é porque a mentalidade de vendas de um terceiro tá muito mais evoluída do que o de dentro. Perfeito. Só que não quer dizer que esse é o melhor modelo, porque Exatamente. ele tem uma margem espremida por causa disso, né? Ele tem que pagar uma comissão muito maior, ele tem uma dependência muito maior, porque o representante, seja ele o corretor ou o representante na indústria, ele tá vendendo você e mais dezenas de outros produtos. Cara, ele não vai priorizar você, ele vai priorizar aquele que o cliente dele quer. Exatamente. Então, hoje, né, praticamente metade da carteira da Sucesso são indústrias. E, cara, essa dor, ela é gritante e, assim, o que a gente vê
é que essa dependência desse terceiro, vamos chamar assim, e nesse caso pode ser a dependência de um representante ou quando é uma indústria pode ser a dependência de um distribuidor também. Ele tem basicamente o faturamento dele ancorado, cara, se esse cara não vender, consequentemente eu também não vendo. Se esse distribuidor não vender, eu também não vendo. E a gente tem um case muito interessante, cara, talvez assim um dos cases mais emblemáticos assim da nossa história, que a gente implementou junto com uma indústria de alimentos, né, aqui eles estão em São Paulo e aqui no Paraná. Mas era uma indústria que basicamente eles vendiam somente via distribuidor, então tinha em torno de 40 distribuidores, que, cara, então pensa, eu produzo, até para deixar materializar mais, né, eles são uma indústria de carne seca, frango desfiado, costela desfiada, então eles vendem, eles são o principal concorrente daquela amarelinha lá, que todo mundo sabe que tem no mercado, né, que você compra o frango desfiado e a carne seca desfiada. Então, cara, eu tenho 40 distribuidores, eu dependo desses distribuidores. Nós montamos para eles uma operação que a gente nomeou lá de máquina de vendas, que acontecia exatamente o que o Renato falou. Os distribuidores eles eram mais evoluídos comercialmente falando, a mentalidade de vendas, do que a própria empresa. O que a gente fez? A gente basicamente criou uma área que a gente ativava a carteira deles, então a gente não pulava o distribuidor. Então vamos supor que você é um varejo, você é um varejo, aqui eu tenho um distribuidor, aqui eu sou a indústria. E você comprava de mim a carne seca desfiada, mas você não comprava o frango desfiado, porque você nem sabia que tinha. Então eu dependia que o meu distribuidor apresentasse o produto. E esse cara não fazia isso. Então a gente criou uma área interna para eles que eu falava direto com você, eu falava do meu mix de produto, a partir do momento que você falava, pô, legal, vocês têm esse produto, eu também quero. Ao invés de eu vender diretamente para você e pular, eu trazia você como um produto novo para esse distribuidor vender para você. Então a gente criou uma operação que a gente reduziu essa dependência. A gente acabou com o distribuidor? Não. A gente acaba com o representante? Não. A gente reduz a dependência. Então os canais terceirizados, né, os canais indiretos, vamos chamar assim, eles são muito bons, eles funcionam. O que não dá é pra ficar dependente. Sim. Exatamente. Eu não posso ficar dependente desse cara, senão meu faturamento sempre vai ficar comprometido. E os dois ficaram felizes, né? Os dois ficaram felizes. O distribuidor ficou mais feliz também. Exatamente. E a indústria também ficou mais feliz. Exatamente. Foi exatamente esse o movimento. E os distribuidores olharam e falaram, pô, que legal, os caras estão fazendo um trabalho de ativação, estão ativando o meu cliente do varejo, e eu tô conseguindo vender mais para esse cliente do varejo. Então, e assim, provavelmente o representante do distribuidor ou o vendedor do distribuidor não estava fazendo como o distribuidor queria também. Então acabou que indiretamente a indústria criou um movimento que impactou o faturamento dos distribuidores também. E nesse caso, o representante, como que ele reagiu? Ele não tinha representante nenhum? Como é que foi essa... Então, você diz desse case aqui? É. Não, ele só tinha distribuidor. Só distribuidor. Legal. E o distribuidor reagiu bem, né, como ele falou, porque a gente conseguiu criar um modelo que beneficiava a indústria, mas fazia com que o distribuidor também vendesse mais. Cara, é interessante falar sobre isso, porque eu converso com vários diretores de indústria, e como a gente tem também, né, essa carteira compartilhada, muitas vezes eu converso e vejo mentalidades diferentes de CEOs de indústria, né? E recentemente teve uma feira aqui em Curitiba, um dos setores que a gente atua fortemente é a indústria automotiva. Legal. E teve a Autopar aqui em Curitiba, tinham alguns clientes nossos lá, e eu discutindo com vários diretores diferentes. Um deles, eu falei, cara, a gente precisa estruturar algo para você parar de ter uma dependência plena do teu representante. Só que eu tava na feira, né, e tinha uns representantes em volta. Falei, cara, deixa eu falar baixo aqui, senão os caras vão me chamar na treta aqui no boxe, né, irmão? Aí esse cara, Renato, é impossível, cara. Não tem como. Não tem. Esse é o modelo do mercado. Eu falei, cara, beleza, mas você já viu o ônus de tudo isso? Você só tá olhando o bônus. E o ônus? Não, mas não tem como. Beleza, eu conversei com outro diretor, esse diretor, ele, de uma outra indústria, ele, cara, não, Renato, eu quero, mas, cara, eu tenho muito medo. Muito medo de arranhar meus relacionamentos, de realmente perder o que eu já tenho e ir para um lugar de novidade. Cara, então eu vejo assim, olhando para a mentalidade do dono da indústria, ele até sabe que é uma vulnerabilidade dele, mas existe um receio, um medo de ativar um novo canal, de reestruturar algo novo, porque é o que trouxe ele até aqui, né, cara? Então eu olho para esse movimento que vocês estão fazendo como extremamente importante.
Porque enquanto ele ainda não toma controle disso e ele não pega as rédeas do processo comercial dele, ele realmente fica vulnerável, fica dependente, fica numa oscilação. Uhum. E o time comercial de dentro dele fica mais sendo esse tirador de pedido, Total. pressionando o representante que pressiona a distribuição. E aí, cara, no fim do dia a coisa não anda. E assim, eu fico analisando cases de sucesso no Brasil, e um case que eu acho extraordinário é o case da CIMED, né? A CIMED, ela tem uma venda onde o time é 100% dele, né? Perfeito. Ele não tem representantes Uhum. terceirizados. Exclusivo. Mas isso aumenta a força de vendas e o movimento dele é Uhum. muito mais aderido e realmente representado, né? Uhum. Então ele, cara, cria uma campanha de vendas. Meu irmão, toda a representação que é dele já tá comprada nesse processo. Só que o que eu percebo, cara, o nível de gestão que exige da indústria é muito maior. Muito maior, mas o nível de controle e o nível de resultado também é muito maior. Também é Que aí muito eu maior. vejo que muita gente não tá disposta a fazer esse movimento. Perfeito. Fazer uma provocação, né? Então você falou que o diretor que você conversou falou, esse é o modelo do mercado, né? É assim que o mercado funciona. Cara, se você é diretor de indústria hoje, comercial, ou dono, e você está assistindo aqui, eu tenho certeza, assim, isso é comprovado porque a gente atende diversas indústrias. Olha para todos os teus representantes, se você tiver 50 representantes, eu tenho certeza que nem 10 performam. Você deve ter 5, 6 no máximo que performam. Todo o resto, cara, muito aquém. Se você tem 10 representantes, você vai ter 1 ou 2 que performam. Se você tem 200, vai ficar ali em torno de 10 a 20% os caras que performam. Então, é um comodismo de sentar e falar assim, esse é o modelo do mercado. E você tem lá pouquíssimos que performam e você tem um monte de representantes que, cara, mal vendem o teu produto. Então lá, eu tô oferecendo essa xícara pra você, você fala que tá caro, eu já pego do teu concorrente aqui e falo, essa aqui tá mais barata, então. Que não tá nem engajado com a tua empresa. Então, quando a gente fala do modelo, como eu disse no início, jamais estamos falando ou jamais defendemos que não tem que ter, né? Ele é um canal extremamente importante, mas é melhor você ter poucos bons e que você consiga fazer uma gestão, que aí é um processo que a gente implementa, que é o trabalho de como gerir representantes comerciais terceiros. Legal. Existe um processo para fazer Legal. isso, só que, claro, os bons representantes que você tem em terceiros. Não adianta você ter uma infinidade de representantes e beleza, não vende, mas tudo bem, deixa ali, entendeu? Então, existem vários movimentos hoje, né? Um dos que a gente mais faz é a implementação de times exclusivos, então pode ser time interno, tanto time interno quanto time externo. A gente faz isso muito em parceria com a Driva, né? A Driva hoje é um grande parceiro da Sucesso, então a gente tem todo um trabalho, tem todo um arsenal, né? Uma arquitetura para poder fazer isso para esses clientes, e a gente consegue mostrar isso de forma escalonada. Então, teve um caso agora recente de uma indústria cliente nossa, que basicamente ele tinha um mercado em Minas Gerais, e esse mercado de Minas Gerais, a gente, através de um estudo bem profundo, a gente comprovou para ele que era completamente improdutivo ele ter, né, aquelas pessoas que ele tinha dentro daquele território. A gente fez todo um movimento de trazer a carteira daquela região para um atendimento interno. A gente reduziu significativamente a quantidade de representantes que tinham naquela região, né, deixou apenas alguns para ter relacionamento com aqueles clientes, mas começou a atender isso via um time interno que a gente implementou. Então, existem várias alavancas que a gente consegue fazer para reduzir essa dependência, mas reduzir dependência não significa não ter o canal. Sim. Acho que é bem importante sempre trazer esse ponto. Legal. Perfeito, muito bom. Cara, vou trazer até um ponto, voltando àquilo que você falou, que a dependência de marketing, geração de leads e não tratamento. Cara, isso aqui é uma dor que a gente sofreu bastante e ainda sofre, né? Que o cara tá muito preocupado com o lead que chega hoje. Tá? O cara tá preocupado totalmente muito com o lead que chega hoje, mas quando você vai entrar no sistema dele, o cara... E o lead que entrou semana passada? Cadê? Cara, vai pra um buraco negro que ninguém mais sabe onde é que tá. Sendo que a gente entra em um processo que lead tá cada vez mais caro, cara. Tipo... Muito. Há 4 anos atrás, você tinha um lead, sei lá, por R$1, R$2, R$3. Não nesse valor, mas sim nesse valor também. Mas hoje tá 10, 20 vezes mais caro e a tendência é subir cada vez mais. Então, o que é que a gente entende como empresa? E entendeu de fato essa dor? Cara, se a gente não entra no processo de vendas do cara, se a gente não entra no comercial do cara,
quem roda é a gente. Perfeito. Porque no primeiro comercial, que o comercial aponta, cara, o lead tá desqualificado. Essa palavra que todo comercial utiliza. Não tô vendendo porque o lead tá ruim, o lead tá desqualificado. Aí quando você vai ver, cara, você fez o quê? Não tem, só queria tirar o pedido. Queria que o lead chegasse assim, eu quero comprar 100 xícaras dessa, manda o Pix. É isso que o comercial acha que vai acontecer, né? Vocês conseguem entender hoje, entrando nessas empresas, a falta dessa gestão de leads, desse gerenciamento ali? Total. Assim, uma das coisas que eu defendo até pela cadeira, né, que eu tenho hoje, quando a gente fala de marketing, marketing, vendas, até trago sucesso do cliente ou pós-venda, como preferirem chamar, tudo faz parte da área de receita. Né? Então, vocês defendem muito essa tese, é algo que vocês falam muito, então a área de receita ela precisa ser vista como uma coisa só, uma coisa unificada. Essa quebra de o marketing vem até aqui, depois vendas vem até aqui, isso só gera silo, isso só gera gargalo, isso só faz com que esses problemas aconteçam. É vendas falando que o lead é ruim, marketing falando, cara, tô te mandando X leads, e isso não ajuda em nada numa perspectiva de, cara, gerar ROI para a empresa. Isso não muda em nada. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse contexto você precisa enxergar a área de receita como matemática. Então, o que isso significa? Se eu tenho um investimento hoje que eu estou dispondo para trazer lead, vamos chamar assim, trazer oportunidade qualificada para o meu time de vendas, eu preciso entender que vendas faz parte desse investimento, faz parte, né, da conversão dessa demanda que eu estou trazendo. E hoje é muito negligenciado. Então, né, provavelmente a dor que vocês sentem vocês são pagos para gerar oportunidade e gerar demanda. Vocês vão até aqui, até esse ponto. Depois daqui é a área comercial. E a própria empresa delega isso. Gente, tá aqui os leads, agora é faca na caveira, vamos vender e é isso aí. Então, primeira coisa é você enxergar as coisas de forma unificada. Então, isso que você falou de inevitavelmente vocês terem que entrar no comercial, assim, na minha visão, toda empresa de marketing ou ela tem que ter um parceiro estratégico que olhe para vendas, ou ela vai ficar sendo culpada sempre pelo resultado não chegar. Então, ou você entra, ou você tem um braço que vai entrar nessa parte comercial, ou você tem um parceiro que entre nessa parte comercial, porque a empresa que contrata uma agência de marketing, inclusive, você que contrata uma agência para gerar demanda para você precisa entender que, cara, ela não vai fazer milagre. Se o teu time comercial não converter, se você não tiver um time comercial minimamente preparado, com método, com processo, com ferramenta, com gestão, esquece, você vai estar jogando dinheiro literalmente no lixo. Você falou que o lead está ficando cada 10, 20 vezes mais caro. Né? Então você está jogando 10, 20 vezes mais dinheiro pelo ralo, desperdiçando eles. Então, o marketing não vai salvar, né, na tua vida se você não tiver um time comercial preparado, um time comercial estruturado. Da mesma forma que não adianta você ter um time comercial de elite se você não tem demanda também para esse time trabalhar. Né? Chega lá na raça, fala, tá aqui essa lista, liguem, não tem lead nenhum vindo do marketing, se vira. Então, esse, na minha visão, é inevitável cada vez mais as empresas elas olharem para a jornada como um todo. Hoje, a Sucesso, até no off a gente estava falando aqui, a Sucesso hoje ela entra no quadrado comercial, a gente não entra em nada do que diz respeito a marketing, porque a gente entende que tem empresas que já fazem muito bem essa etapa. Então, os próprios clientes que a gente tem hoje, dependendo do setor, despejam uma quantidade significativa de dinheiro em marketing. Ou seja, não falta demanda para o time comercial, não está faltando lead para trabalhar, né? Precisa de um trabalho de conversão. E a gente sabe, quanto maior a taxa de conversão, né, você, consequentemente, reduz teu CAC. Então, as coisas elas precisam ser vistas de forma 100% unificadas. Né? Não tem como você separar isso. Acho que esse é o principal ponto. Cara, perfeito. Inclusive, a gente discutindo alguns tipos de projeto que a gente desempenha, e tentando entrar num viés de criar um novo produto pensando num success fee, né? Pensando numa comissão baseada no resultado, né, Caio? O que é que você achava sobre isso? E aí, cara, a gente tava aqui esses dias num evento, né, Caio? Conversando com o diretor de uma empresa de serviço. E ele, cara, eu não quero mais contratar agência, eu quero agora contratar time interno, né? Quero montar um time interno. Ou uma agência que esteja disposta a trabalhar só no success fee. Aí a gente falou, cara, perfeito, essa é a nossa mentalidade também. Porém, entretanto, todavia, a gente vai auditar o teu processo comercial, você tá preparado? Porque gerar a demanda é só o início da jornada, cara. É só o início da jornada. Beleza, tem que ser qualificada, o custo por lead tem que ser ok.
implementação de multicanais, geração de demanda, entender onde que tá a tua persona, qual canal. Cara, tudo isso, beleza, faz parte do processo Perfeito. inicial da jornada. Mas depois que o lead foi gerado, o tratamento, o SLA de atendimento, cara, todo esse processo de gestão, aí, meu irmão, aí é uma outra história. E aí entra muito nesse ponto de que as pessoas realmente muitas vezes entram numa dinâmica de contratar uma agência de marketing achando que ela vai resolver a vida dela. Não vai. Ela vai ajudar em uma parte, só que ela precisa de uma estrutura que vai suportar essa nova demanda. E aí, cara, vou te dar um exemplo muito claro. A gente tem um caso de uma distribuidora de alumínio. Cara, falei até demais aqui agora. Corta. Não, pode seguir, vai. Tem caso de uma distribuidora, o corte do Reels vem a partir daqui, ó. Tem o caso de uma distribuidora, mais 60 vendedores, cara. Pô, legal. Beleza, muito bom. Vendas tradicionais, aquele formato, mais de 30 anos de mercado também, formato tradicional. Uhum. Começamos a implementar a geração de demanda. A geração de demanda via tráfego pago, via todas as estratégias que a gente implementou, estava indo para o mesmo time acostumado com a venda tradicional. Não tinha uma mentalidade de inside Perfeito. sales, qualificação. Ou seja, era um outro formato. Perfeito. Cara, não estava gerando conversão. Uhum. O lead que vinha de uma demanda via inbound, ele era diferente do lead que eles já estavam acostumados a gerar via venda tradicional. E aí não estava dando conversão. Cara, a minha provocação ali para a diretoria era, cara, vocês precisam implementar inside sales aqui para vocês absorverem essa nova demanda que vem do inbound. Seja um inside sales com BDR, SDR, closer, ou seja só um vendedor, Vendedor interno. independente, mas você tem que ter um time que vai ter um mindset de realmente preparado para receber essa demanda gerada via digital, né? Então, Uhum. cara, são discussões que a gente não tem como criar um padrão, porque de fato é personalizado, Perfeito. né, cara? Esse teu case, ele implementou a área? Não. Então, depois já pegamos contato Não ali. implementou. Que... Cara, por quê? Discussões internas, né? Perfeito. Pô, mas aqui tá dando certo até aqui. E a gente, inclusive, né, Caio? A gente não implementa Inside Sales, né? Sim, Então a perfeito. gente provoca Imagino. o cara e fala, meu irmão, tem que implementar, a gente pode te indicar, dar orientações Perfeito. e dar um panorama. Ó, isso aqui que você precisa fazer. E esse paradigma da implementação no Inside Sales, é legal falar como que acontece isso na prática, né, com os diversos clientes que a gente atende. Até a questão de nomenclatura, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, você chegar para uma empresa que tem vendas tradicionais, né? Que é mais raiz, né? Eu brinco que lá no CS a gente gosta de trabalhar com empresa que tem venda raiz. Porque, cara, venda raiz funciona, é bom, tem mercados que tem que ser venda raiz, não adianta você querer ir lá e modernizar completamente. Eu costumo dizer que a gente vive numa bolha, né? Ainda mais a gente que consome muito conteúdo, a gente que tá o tempo inteiro na internet, vendo tudo de novo, indo em evento, só que não é a realidade do Brasil hoje, não é a realidade de 90 e poucos % das empresas hoje, elas vivem em outra situação, outro cenário. Então, quando a gente fala até de uma implementação de Inside Sales lá, na Sucesso, a gente já muda esse nome, é uma implementação de vendas internas. A gente Legal. começa pequeno e a gente faz uma progressão de tamanho. Então, por exemplo, o que é implementar uma área de vendas internas hoje numa indústria ou numa distribuidora? Cara, é ter a estratégia, primeiramente, bem definida. Então, cara, essa área de vendas internas, ela vai atuar em qual formato? Qual vai ser por região? Vai ser por clientes menores? Então, tem clientes menores que não necessariamente precisa de um vendedor específico. Eu vou trazer isso para um atendimento interno. Qual que é a estratégia que eu vou ter? Qual vai ser o modelo que eu vou trabalhar? Segundo, quais são os processos dessa área? Então, cara, que tipo de processo eu tenho que ter? E assim, o primeiro processo, os 2 primeiros processos, não precisa chegar e querer fazer 1 trilhão de coisas. Isso é um grande erro que a gente vê muitas empresas também de serviço tentando fazer. Chegar na empresa e despejar um monte de coisa, o cliente não tem nem maturidade para absorver tudo aquilo. Então, cara, é 1 ou 2 processos que eu vou implementar aqui. Depois, que tecnologia que eu vou ter que colocar? Então, cara, eu vou precisar de um CRM. Às vezes nem de um CRM, eu vou precisar de um plug da ferramenta de ERP que eles já usam, eu vou precisar, cara, de uma planilha de Excel que seja, mas bem gerida. Costumo dizer que, né, tem muitos gestores que são muito bons com uma planilha de Excel, melhor do que gestores que têm o melhor CRM do mercado. Então, quais são as ferramentas que eles vão utilizar? Quais indicadores eu vou medir? E aí sim, no final de todo esse processo, qual que é a pessoa?
E assim, a pessoa é a pessoa. Eu vou começar com uma pessoa. Eu vou entender a capacidade dessa primeira pessoa. Depois eu vou escalar. Daqui 6 meses, daqui 12 meses, talvez eu possa aumentar esse time. Esse case que eu citei dessa indústria de alimentos, a gente começou com 4 pessoas no processo. Hoje, se for lá na empresa deles, tem mais de 20, quase 30 pessoas nesse time. A gente começou com 4. Então, é começar pequeno, é praticamente fazer um piloto, validar essa ideia, então implementar uma área de vendas internas hoje numa indústria, numa distribuidora, é algo que precisa ser feito com calma, de forma escalonada, e não é um bicho de 7 cabeças, porque o que acontece, né? Como o cara vende há muito tempo no modelo raiz, no formato ali que ele tá acostumado, é uma quebra de paradigma muito grande. Daí chega a galera já com essas nomenclaturas, é Inside Sales, é BDR, SDR, o cara fica, meu Deus do céu, vou ficar maluco aqui, eu não sei como é que faz isso. Então, cara, é simplificar, é um mantra nosso também hoje, cara, é simplificar o máximo possível para o cliente, para que ele tenha compreensão, entendimento e para que principalmente ele consiga absorver e executar aquilo. Isso é legal, a gente tava nesse debate essa semana, né? Sim. Que a gente assistiu uma palestra Traduzir as coisas, do né? cara falando da importância de você simplificar a sua comunicação. É isso. Que todo mundo entenda. E aí a gente, muitas vezes, cara, pelo meio que a gente tá ali, A bolha, sempre, né? a bolha, a gente tá sempre escutando esses termos, mas sendo que quando a gente fala um termo específico, o cara não vai entender. Não é isso? E aí ele já faz um bicho de 7 cabeças, muitas vezes, mas sendo que é algo simples, né? E aí é interessante que a gente tava Interessante. conversando muito sobre Cara, a Bright a gente passou por um processo, né? O Renato que gosta desses termos. Cara, aqui, ó, tá aqui, ó. CAC, Ads, Lead Score, Revenue, ROAS, Pipeline. Cara, é muito louco isso, né? E a gente pensando em posicionamento de marca. E é interessante isso, porque sucesso em vendas. Cara, o nome de vocês, ele já descreve Cara, vocês rápido. de uma maneira isso. muito clara, né, meu irmão? isso. Você Isso é já muito bom. lê, já sabe o que se trata, assim. Por mais que você não saiba o que se faz, o processo, mas, cara, o cara trabalha com venda e sucesso em vendas. Acabou. Isso. E existem várias formas de você gerar sucesso em vendas, né? Acho que esse é o principal ponto que a gente defende, né? Sucesso em vendas hoje, quando a empresa foi fundada, né? Quando a empresa, acho que o Paulo e o Lisboa nem imaginavam, assim, que o grande trunfo, o grande poder que eles criaram foi o nome. Né, esse nome ele é extremamente cobiçado por muita gente, né? Uhum. Então já aconteceu um caso, né? Essa atribuição de marketing não tinha no nosso CRM para colocar. Chegou um lead qualificadíssimo, uma indústria qualificadíssima. E aí a gente tem um processo, por mais que a gente traqueie toda a jornada, a gente sabe de qual criativo ele veio, de tudo. Esse era um lead que estava um pouco nebuloso. E a gente sempre, né, tá no processo do nosso time de vendas perguntar, né, para cravar, cara, de onde você conhece a Sucesso? Onde você encontrou a gente? E aí o cara falou, bom, eu tava lendo o livro, citou o nome de um dos gurus de vendas muito famosos aqui no Brasil. E ele falou, daí no livro eu vi o termo lá, sucesso em vendas. Aí eu fui pesquisar isso no Google, daí eu achei vocês. Então ele leu o termo de um cara hoje que é muito conhecido no Brasil, é um cara que mais vende livro hoje no Brasil. Uhum. E ele achou o termo, o cara usou muitas vezes esse termo no livro dele. E ele olhou pro termo sucesso em vendas e falou, cara, vou pesquisar o que é sucesso em vendas. Então pesquisou sucesso em vendas no Google, achou a gente e se tornou cliente depois. Um contrato bem significativo. Que legal. Então é um nome muito poderoso, muita gente usa, né? Você vê hoje o próprio G4 já usou sucesso em vendas em vários momentos, que fortalece a gente, né? Então o nosso nome hoje, inclusive em reuniões de projetos com clientes, a gente fala assim, cara, nosso grande objetivo aqui é gerar sucesso em vendas para você. No final de tudo que a gente vai fazer aqui, a gente tem milhares de formas de poder te ajudar, mas no final do dia, o que a gente quer proporcionar para você é o sucesso em vendas, ponto. Então esse é o nosso nome, ele joga muito a favor, Muito ele bom, fortalece muito. Muito Rafael, bom. mas vamos lá. A empresa que quer contratar sucesso em vendas, que entra no seu processo ali, se torna um lead e chega para você, contrato fechado, qual é a primeira coisa que a sucesso em vendas faz na empresa? Ou por onde ela começa? Por onde ela começa a entender a empresa? Perfeito. Tem alguns caminhos, né? Então hoje, quais são os canais, como que a empresa chega, né? Como que o empresário vai chegar até a sucesso em vendas? Ou ele vai ser impactado por nós em alguma estratégia de meta ads, né? Então hoje é um canal que a gente Vocês são utiliza forte lá? muito. Cara, Pode abrir números? Depende do que é Quanto- forte, assim. Quanto é investido lá? Hoje a gente não investe muito não, Maurício. Em meta A gente não investe muito, é 30 mil. Não, a gente investe em tudo. A gente não investe muito não.
É 15, acho que 15 mil por mês ali, só que assim, a gente tá falando Só de em tickets meta, maiores, só ou em meta. Google. Então, por exemplo, em março desse ano a gente fechou um contrato de R$250 mil, que veio de um criativo estático, que estava escrito assim, 3 maiores dores da indústria: falta de inteligência comercial, falta de processos estruturados e falta de clareza na estratégia comercial. Era um criativo estático com esses 3 tópicos. E Nem sucesso em tinha vendas. Depois, se tiver o a dor da criativo aí, eu representação, vou né, mostrar cara? aqui. Eu Nem, vou mostrar. nem tinha a dor da representação, né? Não, aí, Caraca. qual que foi a lógica? Veio uma CEO de uma das maiores empresas pet do Brasil, ela converteu, né? Então a gente tá falando de uma CEO ali de 45, 46 anos, clicou nesse criativo, veio falar com a gente, aí vou usar esse caso, né? Clicou no criativo, caiu no nosso time comercial. Hoje a gente tem basicamente 2 pessoas hoje de nível sênior no nosso time comercial e evidentemente os sócios da empresa atuam muito fortemente no comercial. O modelo de consultoria, Rafael, de empresa de eu vou serviço ficar te vai nessa interrompendo linha. aqui para entender o processo, tá? Pode? No caso, à vontade. esses 2 vendedores cuidam de ponta a ponta. Ele recebe o lead, trata o lead e faz Isso. a primeira reunião. Perfeito, exatamente. Então chegou no caso para um desses 2 vendedores, tem todo um processo de discovery, né? E assim é muito consultivo, é uma reunião de 1 hora mais ou menos de qualificação dessa demanda. Então a gente aprofunda basicamente todos os pontos para entender qual que é o momento da empresa, o que está doendo para ela agora, qual que é a estrutura comercial, qual que é o planejamento estratégico comercial dela para os próximos anos, se ela já teve alguma iniciativa, né, de consultoria, de assessoria, de alguma empresa, de alguma intervenção de empresa externa lá. Tudo, cara. É uma reunião de 1 hora que, assim, daria aqui 1 hora falando sobre um processo de discovery bem estruturado. Legal. A partir desse processo de discovery, a gente tem o que a gente chama da nossa reunião interna com a área técnica. Então, a gente reúne equipe comercial com equipe técnica para a gente discutir de forma personalizada como que a gente vai desenhar uma solução para essa empresa, porque Mesmo depende. antes do fechamento. Não, totalmente antes. A gente desenha essa solução. A partir do momento que a gente desenhou essa solução, a gente vem para uma reunião para poder apresentar essa solução que a gente desenhou para o cliente. E é muito construído a 4 mãos, Legal, né? Porque cara. eu levo essa solução para ele tem a opção ainda de pontuar, de trazer outros pontos. Nesse caso, a CEO ela veio sozinha para essa reunião de discovery. Na reunião de apresentação do projeto, ela trouxe o diretor comercial, que já incorporou muitas variáveis ali. Legal. Então, hoje esse é o processo comercial, né? Então, seja vindo de uma demanda inbound, né? Então, tem do Meta Ads, tem do Google Ads. Acho que o Google hoje é o canal mais forte nosso, em termos de marketing é Google, né? Acho que o Google hoje é o que mais traz resultado. E aí tem os canais que a gente estava conversando aqui, né? A gente tem o canal de indicações, né? Que daí tem tanto indicação de cliente, então a gente tem a área de CS que está comigo também. Toda vez que a gente vai rodar um NPS, os nossos NPS não é formulário, é entrevista, é 30, 40 minutos de call com o cliente. Que legal. Então, entendendo todos os pontos, porque o que a gente descobriu ao longo do tempo, né? Quando você entrevista um cliente para pegar a percepção dele, se você manda um formulário, ele pensa muito para responder. Sempre que você vai preencher um formulário, perceba, você pensa muito nas palavras que você está colocando. Se você está entrevistando, a pessoa ela vai falar de forma muito mais natural, ela vai trazer muito mais verdade para aquela informação. Então, toda vez que o cliente traz isso numa entrevista e ele fala, vou de 0 a 10, o quanto você indicaria sucesso em vendas? É a pergunta clássica do NPS, o cara fala 9 ou 10, a gente já puxa e fala, não, perfeito, então indica, né? Não necessariamente com essa palavra, mas tem um processo. Cara, se deu 9 ou 10, então indica. Então vem demanda dessas indicações, uma demanda muito mais barata. Dos embaixadores, que a gente estava conversando aqui também, que é um processo que a gente tem. E existem indicações que são mais orgânicas, assim, que acontecem, assim, o cara que já experienciou sucesso no passado, conheceu, né, uma pessoa. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. A gente tem um cliente hoje em Cabo Verde. E foi antes de Cabo Verde ficar famoso na Copa. Foi bem antes a gente fechou. E do nada chegou uma demanda de Cabo Verde, né? Até o Maurício, que faz essa filtragem, né, dos nossos leads, ele olhou e falou assim, nossa, uma empresa de Cabo Verde, não tinha nada ainda, não tinha... O cara do Meta tá errando a segmentação. Não tinha, foi a primeira coisa que ele falou. Ele falou exatamente, nossa senhora, até mandar mensagem no grupo da agência aqui, pô, tá vindo gente de Cabo Verde. Cara, veio, aí quando a gente foi entender de onde veio, né? Por como que aquele lead caiu ali. Ela falou, cara, eu estou num grupo de recursos humanos, eu perguntei lá sobre uma empresa para ajudar a gente e falaram de vocês. A gente até perguntou o nome de quem falou da Sucesso. Vai que, né, a gente conhecia. Não fazemos ideia quem era a pessoa que tinha indicado a gente. Então, assim, alguém que a gente não sabe quem que é, indicou a gente num grupo de RH para uma empresa de Cabo Verde. Então, tem essas indicações orgânicas, tem o outbound, que hoje está muito mais difícil.
Então eu sou um crítico do outbound, usamos muito outbound por bastante tempo, mas hoje eu acho que, né, não vou ser conclusivo aqui, mas eu sinto que o mercado estragou o outbound na perspectiva de massividade de e-mail, massividade de mensagens Social selling, prontas. Né, cara, assim, é uma coisa chata hoje. Quando você trabalha num ticket maior como o nosso, com empresários, com diretores e CEOs, você imagina o quanto esse cara não é bombardeado. Se você tá tentando, imagina quantas empresas estão tentando vender para eles e tá gerando um certo incômodo nesses caras. Então o outbound, para mim, hoje ele funciona muito mais numa lógica de ABM, né? Então, de ABM ali, de fazer algo mais extremamente personalizado. E, basicamente, esses são os principais eventos que a gente começou a fazer agora. Todos eles canalizam para esse processo que eu conversei com vocês agora, que eu trouxe. Então, vem para o time comercial faz esse discovery, a gente desenha a solução, apresenta um projeto personalizado. E sempre olhando em qual nível de maturidade a empresa está. No off, a gente estava falando. Então, as empresas que chegam até sucesso, elas podem estar no nível de estruturação, né, que elas precisam estruturar alguma coisa. Ainda não tem nada. Elas podem estar num nível de otimizar, ou seja, elas já têm processo, já têm uma base, elas precisam melhorar essa base, elas precisam incluir capacidades aqui. Elas podem estar num nível de desenvolvimento de pessoas, então elas têm estrutura, têm tudo que precisa ali para uma operação, mas aí a gente está falando de gente, né, que é um pilar fundamental. Ela pode estar numa fase de acelerar, então tá tudo muito bem, mas ela precisa fazer mais rápido, precisa ter resultado mais rápido, ou ela pode estar numa fase de sustentação. Ela tem tudo, tá indo muito bem, ela precisa de um auxílio para continuar mantendo esse crescimento de forma organizada. Então, entendendo o momento que a empresa está, aí sim uma solução 100% personalizada e a partir disso a gente implementa e aí, como eu disse, é uma folha em branco, a gente vai com HD vazio, não tem nada pronto, né? A gente tem, obviamente, metodologias, processos, ferramentas que são validados em alguns segmentos, mas é tudo meio, é tudo como, né? O nosso CEO, ele sempre brinca, né? Cara, eu posso trazer alguém aqui para fazer uma dança para vocês vão vender mais, vocês vão falar, beleza, se eu vou vender mais é o que importa, não importa o como. E tem muita gente que fica pegado ao como. Ah, aqui eu tenho o método XPTO, eu tenho isso aqui que eu implementei em tal empresa. Cara, independente, a gente tem um arsenal de ferramentas, eu não sei se uma vai funcionar melhor para um ou do que para outro. Então, a gente preza por ser mais artesanal mesmo. Então, muitas vezes é teste também, né? Um teste, você total. implementou algo na empresa que, cara, não funcionou tão bem, mas você mudar uma ferramenta daqui para cá vai melhorar. Exato, e benchmark, cara, por exemplo, isso é uma coisa que é um paradigma também, tá? Não sei se vocês sofrem com isso ou não, mas o cliente chegar e falar, quem você já atendeu do meu segmento? Às vezes o cara vende peça de motor para submarino russo, negócio extremamente específico. Tanque de guerra lá. Pô, Tem um prospect que vendia peça para tanque de guerra. Eu falei, cara... Pô, não atendo ninguém no teu segmento. Isso é tão importante para você? Porque o que a gente percebe? Muitas coisas que a gente implementa num segmento podem não ter nada a ver com o segmento do cara, mas pode funcionar. E isso a gente descobriu uma vez que a gente fechou um projeto com uma das maiores empresas do agronegócio do Brasil e o critério de decisão do presidente da empresa foi, cara, eu quero que vocês tragam melhores práticas de outros mercados que vocês atendam pro meu, porque eu acho que no meu todo mundo tá fazendo igual. Então, essa pluralidade de segmentos e a gente poder trazer experiências de um pro outro é algo que a gente percebe que funciona muito também. Legal. Muito bom, cara. E quando você fala sobre essa verticalização de BU, em especificidade... vocês criam comunicações específicas para falar com cada unidade de negócio? Como é que vocês criam essa dinâmica? Porque no fim do dia, dores são diferentes, desejos diferentes. E dentro do ICP tem as personas, né? Hoje vocês atendem 3 personas ali em média, né? O CEO, o diretor comercial e o gestor comercial. Você muitas mira vezes. o gestor não tanto. Mira pros 3. Assim, como que funciona esse nível de persona hoje? Dono, proprietário, CEO, quem tá no topo da cadeira, às vezes é o próprio diretor comercial, que é o dono, depende do contexto da empresa. Sim, verdade. E nível diretoria. Nível gestão hoje, tem 2 cadeiras de gestão que, quando nos procuram, elas tendem a dar certo, que é a cadeira de marketing,
que é o marketing da empresa sentindo essa dor que a gente tava falando, é o marketing da empresa falando, cara, tô me matando aqui, fazendo 1000 coisas e esse time comercial não tá me ajudando. Cara, mas aí o time comercial fala, e aí, marketing, tá chamando a consultoria aqui, quer me derrubar, maluco? Isso. E aí é bom quando os dois vêm junto. E também, quando a gente fala de nível de gestão, é gestão de recursos humanos, cara, porque gestão de recursos humanos tem a dor de gente e é demandado pelo comercial. Então, a gente até fala hoje que existem RHs e RHs, né? A gente gosta daquele RH que ele é estratégico para a empresa, que é o RH que pensa na receita da empresa. O que é um RH que pensa na receita? É o RH que olha e fala, cara, eu preciso de gente qualificada aqui com o perfil certo, com as skills certas, eu preciso desenvolver esse meu time de vendas aqui para que eles performem mais. São poucos, tá? Não são assim, a grande minoria dos RHs são assim. Mas quando chega um gerente de RH ou uma gerente de RH que tem essa mentalidade e um gerente de marketing, aí a gente pode falar que o nível de gestão funciona bem como principal entrada nesse cliente. O gestor comercial depende do segmento, porque se você olha um gerente de vendas de um varejo, geralmente é um gerente de loja, é um cara que não tem tanto poder de decisão, é um cara mais operacional. Agora, quando você vai para a indústria, geralmente o gerente geral de vendas, ele é um só, né? Na indústria você tem lá a figura, a cadeira do gestor comercial. E esse cara é o que mais sente a dor e é o cara que a gente mais ajuda. Então, só que esse cara, quando ele chega até a sucesso, muitas vezes ele não conversou ainda com diretoria, com o CEO. Se esse alinhamento já existe, é muito mais fácil. O que não pode acontecer é a gente ter uma reunião com o CEO, ter uma reunião com a diretoria comercial, desenhar um projeto e não trazer esse gestor para a mesa. Esse gestor precisa fazer parte da construção, por quê? Porque é ele o cara que está no dia a dia e ele é o cara que está sentindo aquela dor. Então, o nível de gestão depende do segmento. Quando vai para a indústria, distribuição, o gerente é uma figura que a gente faz comunicação direcionada para ele. Agora, varejo, não tanto, né? Na verdade, nada para o varejo. Varejo é nível diretoria e C-levels. Sobre o que você falou do segmento hoje, a gente estratifica por dores, né? Então, todas as nossas campanhas, tudo que a gente faz é por dor. Porque as dores, elas, em alguns segmentos, elas são semelhantes, algumas, obviamente, são específicas, mas quando eu coloco uma dor igual eu mostrei ali do criativo, né? Falta de inteligência comercial, falta de processos, falta de definições estratégicas. É algo que eu pego qualquer tipo de indústria e até mesmo distribuição, porque eu tenho basicamente essas dores. Quando eu vou para uma linha de falta de processo, de time comercial que não performa, coisas mais genéricas, abraça meio que todos os segmentos. Então hoje o direcionamento da comunicação ele está focado em dores específicas desses segmentos. Mas até a questão de anúncio você faz segmentado, por exemplo, dores por segmento? Por segmento. Cai o foco na indústria, mas isso, chega outros clientes também que a gente vai tratando ou não. A gente foca no segmento específico. Então são dores mais dores da indústria. Legal. Dores do segmento automotivo, né? Então a gente tem clientes hoje que é do segmento de concessionárias. Então, grupos concessionários. É uma unidade de negócio nossa que atende, né, os maiores grupos concessionários do Brasil já estiveram ou estão com a gente. Então, são dores que a gente sabe que são bem específicas. Então, a gente direciona, criativo, anúncio, tudo para essa galera. Isso é legal, porque se você foca na dores da venda, na parte comercial, acaba que se atira em todo mundo. Mais do mesmo, exatamente. Mas é importante ter, porque aí a gente descobre segmentos, descobre empresas de segmentos que a gente nem pensava em atender, mas eles vêm pela dor geral de vendas. Acho que esse é o ponto. E eu quero puxar algo aqui interessante quando a gente olha para essa infraestrutura de receita que toca marketing, vendas e CS, porque muitas vezes o comercial ele tá olhando sempre para o lead novo, né? E legal, cara, é bacana o novo lead chegar e você converter, muito bom. Mas até numa infraestrutura comercial, muitas vezes é negligenciado a venda para o mesmo cliente, né? Para a base que já está ali dentro e não existe um processo para isso acontecer, porque o vendedor que vendeu para o lead, ele já em tese, check, cumpri meu papel. Só que, será que você pode vender de novo para esse cara? Ou será que você pluga uma nova estrutura para vender para esse cara, que aí é um customer success, né? Um cara de sucesso do cliente, olhando para a receita e não só para a NPS? Isso é muitas vezes negligenciado e muitas vezes a receita que tá aqui, o CAC já tá ali, né? O CAC já foi pago, esse CAC é zero. E muitas vezes esse cara ele pode ter um LTV maior, ou ele pode aumentar o ticket, ou pode ser um cara que vai te indicar. Como é que você
olha para o cenário hoje, né, dos clientes que vocês atendem, é algo já estruturado ou Perfeito. não? E como vocês estruturam? Perfeito, acho que são duas coisas. Primeiramente sobre vender para base, né? O jogo hoje, até pelo que você falou sobre cada vez estar mais caro, né? Tá cada vez mais caro trazer um cliente novo. Então, o jogo é sobre aumentar LTV, é vender mais para quem tá na tua base. A base hoje, na minha visão de hoje, a gente tá agora em 3 de agosto de 2026. Cara, de agora para frente, base, onde tá o teu, cara, tua sobrevivência, teu LTV, onde tá ali o menor custo de você fazer uma venda, né? Tá ali. Sobre plugar ou não uma área, sobre quem faz ou quem não faz, é relativo do segmento, porque o que acontece? A gente reclama que na indústria, por exemplo, o representante é o tirador de pedido. Por quê? Porque ele só fica vendendo para os mesmos clientes da base. Então ele tem como função vender para novos, mas depois que ele faz uma base, quantas indústrias não tem lá o representante que ele bate a meta dele só com os clientes que ele tem? Sim. Que ele faz 3 ligações ali, pronto, bati minha meta, gerei o pedido, vai. Então, esse é um modelo que a empresa faz o quê? Coloca na mesma figura a função de vender para novo e vender para base. Então, é relativo. Aí tem metas diferentes, né? Perfeito. Tem que ter, né? A maioria não tem, mas a meta é única. A meta do cara é de vendas, ele vai lá e bate a meta pela base que ele tem. Certo. A empresa pode até começar a colocar a meta de prospecção, de abertura de novos, né? Inclusive, isso é uma coisa que as indústrias deveriam olhar, né? Políticas comerciais, Sim. né? Políticas diferentes. Agora, modelos de serviço, modelos de tecnologia, que são modelos que têm por característica ter essa área de sucesso do cliente separada da área comercial, na minha visão, você precisa ter objetivos bem claros para cada uma dessas áreas. Eu sou a favor de você ter uma área que olha para base e uma área que olha para novos. Principalmente para não criar esse conflito de interesse. Para você não criar esse conflito de, putz, é mais fácil ir por aqui do que por ali. Se eu pego um time comercial e eu falo para ele que, cara, você tem que vender para os dois. Eu cobro ele sobre os dois. Só que, cara, ele não tem produto suficiente para vender mais coisas para base, porque ele já fez uma venda de um primeiro contrato que já tem bastante coisa. Eu tô cobrando ele de vender, ele não tem produto? Será que a culpa é dele? Agora, se eu trago uma área que é específica para olhar para isso, sucesso do cliente, por exemplo, porque sucesso do cliente, ela vai além, né? Ela entende NPS, ela entende CSAT, ela entende uma série de informações, ela fala com o cliente, então ela também tem conhecimento do que precisa ter de produto ali. Ela tem muito conhecimento, ela até é mesmo geradora até de produto, geradora né, até de produto, para daí falar, bom, agora vamos desenvolver isso e vamos atacar essa base. Então, se a gente vai para um universo mais high ticket, mais B2B, venda de ticket maior, o ideal é que você separe para que você tenha muita clareza que, cara, teu time comercial vai trazer novas vendas, teu time de CS, né, o nome que você quiser chamar, vai vender mais para essa própria base. Agora, se você vai para outros modelos, né, como a gente estava falando, vai para uma indústria que, por natureza, o cara faz tudo, tem algumas formas de fazer isso. O que a gente hoje consegue visualizar como solução, assim, de primeira, é você ter políticas comerciais diferentes. Legal. Então, o representante, ele não pode ganhar a mesma coisa vendendo para o novo e vendendo para a base. Ele tem que ter comissões diferentes. Outro modelo é, cara, o representante vai trazer um novo, a partir do momento que ele traz, esse cliente vem para uma área interna, né, para um inside sales para atender esse cara. Ou o contrário, né, vou ter uma área de captação, a partir do momento que eu vendi trouxe uma nova conta, essa conta passa para esse cara fazer a gestão dela. Então, é relativo, depende do segmento. Mas eu vejo assim, precisa estar muito claro as diferenças, você não sobrepor, né, os interesses do time comercial. No final do dia, o time comercial é movido a incentivo, é movido a grana, a comissões, né? Esse cara, ele vai olhar para onde vai gerar mais resultado para ele. Pode acontecer de ele priorizar uma ponta a outra. Então depende, não existe uma resposta certa, faça assim que vai funcionar. Eu acho que precisa ser analisado caso a caso, tá? Mas eu vejo que o maior erro, olhando para esse desafio, o maior erro é você criar um sistema que você mexe com o interesse desse cara, né? Você sobrepõe os interesses, ou você cobra, né, na mesma intensidade, duas coisas que você não dá condição para esse cara fazer. Sim. Então, acho que esse é um cuidado que tem que tomar. Eu sou a favor do nosso modelo, né, da sucesso, que é B2B, venda enterprise, né, em tickets maiores, são coisas completamente separadas. Uma coisa é venda de novos, outra coisa é venda para a própria base. Inclusive, quem faz venda para a própria base é tanto o CS, quanto os sócios, quanto os consultores que estão na operação. Né? Todo mundo tem essa função de vendas. Acho que esse é o principal ponto. Legal. Rafa, você tem algum case
case que você possa compartilhar aqui de uma indústria ou de algum outro segmento que vocês entraram e viram, cara, tava um caos total. E aí, Nossa, vários. a partir do trabalho que vocês desenvolveram, cara, você viu aquela máquina ali previsível ali. Cara, vários. Na verdade, vários, assim. Diga todos, né? Não, assim, basicamente hoje o segmento de indústria é onde a gente tem os maiores cases, né? No sentido de que a gente, como era antes e como se tornou depois. Aquele case que eu citei no início, né, dessa indústria de alimentos, ele é um dos mais emblemáticos, Legal. porque ele é algo que quando a gente apresenta ele para diversas outras empresas, cara, gera um impacto de, cara, nunca tinha pensado que dava para fazer isso. Né? Então, é um case que foge do tradicional, né? Você montar uma área de vendas internas para ativar a base do distribuidor e depois passar essa conta para o próprio distribuidor atender. Então, é uma Cara, cadeia isso é muito completa bom. que você beneficia. Mas, assim, tem vários cases que a gente tem atuais, assim. Até recomendo o pessoal que quiser entrar, né, no próprio YouTube. Tem no nosso Instagram e tal, mas no próprio YouTube a gente tem uma playlist, né, de cases de sucesso, né, da Sucesso em Vendas, com basicamente todos os cases Que legal, detalhados ali de Muito bom. empresários falando Muito sobre, né, citando sobre, né, como era antes, como era depois. Vocês até perguntaram, né, sobre a porta de entrada, né? Acho que os maiores cases que a gente tem hoje é quando a gente chega numa indústria, numa empresa B2B, e a gente implementa um trabalho estratégico que a gente avalia 5 pilares: estratégia, processos, tecnologia, indicadores e pessoas. Esses 5 pilares, eles são fundamentais para qualquer equipe comercial de alta performance. A gente sabe disso. Perfeito. E esse trabalho, ele é feito de forma muito profunda. Então, a gente faz visita presencial com o vendedor, a gente entrevista gerente, a gente vai a campo mesmo, né? A gente entrevista clientes-chave, né? Que legal, Para poder entender. Muito bom. A gente pluga a Driva no nosso processo e faz todo o trabalho de inteligência comercial com a Driva para entender territórios e áreas subexploradas. Então a gente faz basicamente todo esse trabalho para no final dele a gente poder entregar para a empresa tudo que ela precisa fazer em estratégia comercial, em processos, em tecnologia, em indicadores e em pessoas. A partir desse modelo, a gente tem um plano estruturado para cada uma delas. Então cada empresa tem, né, o seu formato de implementação. E é aí que vem os maiores cases que a gente tem hoje, né? Então, por quê? Porque a implementação não é uma coisa, não é uma fórmula pronta, não é 2 mais 2 é 4, né? Para cada indústria, a gente entende que existe um caminho a ser percorrido que vai gerar resultado no curto, médio e longo prazo. Então, tanto que os nossos contratos com os nossos clientes hoje, eles são contratos longevos, né? A gente está falando de contratos de 2 anos, 3 anos, né? Começa com 1 ano, mas isso, né, perdura por 5 anos. Por quê? Porque a gente se torna um parceiro estratégico aqui para poder ajudar em todas essas verticais. Então, todos os cases que seguem essa lógica, né, inclusive no nosso site lá vocês podem ver, da Sucesso em Vendas, vocês vão achar todos esses cases dessas indústrias que foram animal, por esse caminho. animal, Esse é o legal. caminho principal. Cara, animal. E uma coisa que você trouxe aqui sobre a Driva, a Lívia esteve já conosco aqui algumas vezes, e é muito interessante quando você começa a olhar para a inteligência de mercado, porque, cara, a maior parte dos empresários, eles têm um achismo sobre volume de demanda reprimida de cada região, e esse achismo, na maior parte das vezes, é um achismo equivocado, porque ele não tem dado o suficiente para entender qual território atacar e com qual estratégia atacar. E quando você mapeia mercado e você cria uma estratégia a partir desse mapeamento, né, o TAM, o SAM, o SOM, e você especifica isso aqui, você canaliza a energia do teu time de uma maneira muito mais realista e mais atingível de fato. E aí sim a estratégia vai ter assertividade. Né? Eu brinco com o time aqui que se a gente atingir 10% do nosso som, meu amigo, a gente já vira um case nacional e é 10%, entendeu? Só que muitas vezes essa falta de inteligência de mercado, ela deixa as empresas muito vulneráveis a metas a partir de qual dado? A partir do mercado? A partir do quê? Cara, não, faz uma inteligência de território, faz uma inteligência de demanda reprimida, o quanto de volume é movimentado em cada região. Cara, e muitas vezes esse é um dos pontos que a gente percebe que não é uma só coisa que resolve. Essas 5 estruturas que você trouxe são 5, né? 5 estratégias. Essas 5 estruturas indicadores aqui, e pessoas. Perfeita. É isso. Perfeita. É isso, porque no final do dia, né, os dados, eles vão te direcionar, eles vão te trazer
luz, né? Eles vão colocar luz no teu caminho, mas tá, o que que eu faço com esse dado, né? Como que eu mexo o ponteiro em cima desse Sim. dado? Como que eu executo? Como que eu coloco em prática? Por isso que nessa lógica, inclusive esses pilares, esses 5 pilares, eles têm uma lógica, né? Não é à toa, estratégia é o primeiro, processo vem Legal, depois, tecnologia legal. vem depois e pessoas é o último. E aí é onde a galera mais erra, né? Estratégia primeiro, processos por segundo, tecnologia em terceiro. O que que a galera tem feito? Tecnologia em primeiro, né? Então, vou te dar aqui o que a gente mais escuta, né? O cara batendo lá e falando assim, pô, acabei de contratar a ferramenta... Vou Aham. falar aqui, né? Tratei o Salesforce aqui, gastei 3 milhões de reais aqui, Ai, cara. ninguém usa. Meu Ou Deus. usa mal, ou ninguém preenche. Ou o cara foi lá e contratou a pessoa, que é o quinto pilar. Ela contratou a pessoa, colocou a pessoa à frente de tudo isso e falou, pessoa, vai lá e você Faz estrutura alguma tudo. coisa. Aham. Você estrutura, daí a pessoa até estrutura. E depois ela vai embora, tem que contratar outro, o outro vem estruturar do outro jeito. Então, a inteligência, essa é uma frase nossa que está na cabeceira de todo o projeto. A inteligência comercial, ela tem que estar no CNPJ, não no CNPF, não no CPF. Então, essa lógica desses 5 pilares, eles vêm justamente para trazer ordem para as coisas, né? Então, Muito o bom. dado, ele tá em tudo. Ele tá na estratégia, o dado tá na tecnologia. Só que, tá, quais processos eu vou ter que ter? Que tipo de pessoa eu vou ter que ter no meu time? Qual eu prefiro essas pessoas? Se for treinar essas pessoas, vou treinar com base no quê? Né? Como que eu vou desenvolver meu time comercial? Animal. Então, é uma ordem, são 5 pilares que ele tem uma ordem Progressiva, lógica né? para Perfeito, cara. acontecer. Sensacional. Cara, sensacional. Acredito que se deixasse, a gente ficava aqui mais tempo, né? Ah, virava Exato. uma imersão já. Dá pra fazer uns 3 episódios, né? Cara, 3 A episódios gente nem a história que a tranquilo. gente tava falando antes de começar, nem contamos. Tem que ficar pra uma próxima. Vai ter que ter uma parte 2. Não, a gente vai fazer um evento junto, pô. A gente Legal. já tá estrategizando um evento com a galera da Driva, a gente já faz tudo Aí, ó, junto. Pô. pronto. A gente Já vai faz fazer tudo junto. Inclusive, a gente vai fazer um evento com a Driva no dia 25 de agosto. A gente vai fazer um jantar lá no Badida. Vai ser específico para líderes empresários da indústria. Né? A gente já fez um no Barolo recentemente, foi um sucesso. Legal. A gente vai fazer outro agora. Para fazer isso, para trazer, né? A gente vai trazer o nosso CEO para a mesa, né? O fundador da Sucesso. Ele, pô, eu com 30, a empresa tem 35, né? Ele tá lá desde o primeiro dia. Então, você imagina a quantidade de coisa que ele tem pra Cara, falar. já vamos Cada cantar- caso e case que Vamos cantar a bola aqui, o próximo episódio, o Rafael e o CEO lá da... senhor da Sucesso. sensacional. Então, a gente vai fazer esse jantar, eu acho legal, a gente pode organizar também. Cara, muito bom. Claro. É algo que a a gente tá super aberto e tá funcionando bastante. Tá falando de canal agora há pouco. É um canal né? muito um canal bom, que né, cara? tá... É um canal bom. O custo por oportunidade, o E CAC fora deles a tem geração sido de valor, né, cara, que Pô, se cria, os intangíveis, branding, é intangível mesmo. Muito os bom. intangíveis. A gente tá indo pro terceiro evento agora, começamos esse ano também esse canal e tem sido muito bom. Até porque não somos uma empresa de 35 anos, né, cara? Em Curitiba a gente tem 4 anos de história, né? Legal. Então, cara, a gente olhou pra esse canal e o nosso som, ele é essa região, então a gente falou, Uhum. cara, vamos atacar de Perfeito. maneira mais assertiva, né? E mais... o nosso ICP, a gente sabe que pra gente gerar valor pra ele é diferente, né? Então, Perfeito. o evento, ele tem um grande approach pra isso. Total. Não, legal demais. E parabéns aí pelo trabalho que vocês Tamo vêm junto. fazendo. Então, vem acompanhando. Rafael, antes de finalizar, cara, eu queria que você olhasse pra essa câmera aqui e falasse Opa. aí pro dono de indústria que ainda vende, digamos, no jeitinho ali, que ainda não se preocupou tanto ali com o seu comercial. O que é que você tem pra falar pra ele? Cara, não diria nem só pro que vende no jeitinho. Eu acho que para todo empresário, diretor comercial que hoje, né, vende no B2B, vende, né, tem indústria, que sente que poderia estar produzindo mais, que sente que poderia vender mais, por mais que a empresa esteja indo bem, esteja faturando bem, mas tem aquela sensação de que, pô, podia estar indo melhor. Acho que esse é onde a gente entra, né? Conte com a Sucesso em Vendas, né? Mais de 35 anos no mercado, fundado em 1991, 2006 fundamos a empresa em Portugal. Hoje já são mais de 1.300 empresas atendidas, né? Tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Sempre buscando ajudar indústrias distribuidoras, empresas do varejo, empresas de serviço, a ter mais previsibilidade e produtividade na área comercial através de estratégia, processos, tecnologia, indicadores e pessoas. Muito bom. Rafa, obrigado por estar aqui junto com a gente, meu irmão. Eu que agradeço. Uma alegria, uma honra pra gente. A gente aproveitou, fez uma mini consultoria, né, Caio? Os podcasts aqui a gente já faz uma mini consultoria. Bom demais. Muito sucesso pra vocês lá. Valeu, tamo junto. Muito bom. Cara, deixa as redes sociais.
Tua rede Bora social lá. também. Meu Instagram, @rpiepo. Meu LinkedIn, Rafael Piepo, só procurar lá. As redes sociais da Sucesso em Vendas, então, @Sucesso em Vendas em todas as plataformas, menos o TikTok, mas Instagram e LinkedIn principalmente. Nas nossas redes sociais a gente posta muito sobre cliente, então é o tempo inteiro, é o nosso time em campo, é o nosso time no Brasil e no mundo, depoimentos, cases, esse é o melhor marketing que a gente pode ter, né? Eu costumo dizer que mais do que eu ficar falando sobre o que a gente faz, é melhor ouvir o nosso cliente falando, né? Ele é a melhor pessoa para de fato, né, trazer um pouco da prática nossa. E é isso, @Sucesso em Vendas em todas as plataformas, @rpiepo no Instagram e Rafael Piepo no LinkedIn. Muito bom. Gente, é isso. Sigam as redes sociais do Rafa, Sucesso em Vendas. Pode cortar aqui para do meio aqui, Fabricião, aí ó, mostra todo Boa. mundo. Você que esteve aqui conosco até o final desse episódio, muito obrigado pela tua participação. Deixa aqui nos comentários o principal insight que você recebeu. Não vá embora sem se inscrever no nosso canal. Toda semana a gente está aqui no canal do Globo Podcast, gerando valor, gerando insights, gerando muito conteúdo rico para você não só ter de conhecimento, mas para você aplicar e virar o teu negócio para um novo patamar. Caião, obrigado por estar aqui. Tamo junto. Muito bom. Todo podcast a gente sai com a consultoria personalizada mesmo. Onde a gente se coloca no lugar de vocês também, anotando, É isso aí. prestando atenção. E muitas coisas que a gente pegou aqui em site, a gente vai aplicar. Vai aplicar, também no nosso vai negócio. aplicar. Bom Eu demais. espero que vocês também, de alguma forma, seja você dono de indústria, dono de varejo, ou qualquer empresário de qualquer segmento, eu tenho certeza que muita coisa que foi falada aqui você pode ter aprendido e pode aplicar agora no seu negócio. É isso aí. É isso? É Pra isso. cima. Valeu demais, Valeu. pessoal.